Jesus fala que quando a gente fizer um banquete, que é para a gente convidar os cegos, os coxos, os aleijados. A gente pode fazer essa leitura numa outra chave, que a gente chama de chave de interioridade. Porque dentro de cada um de nós habita um fariseu, legalista, que é rígido, que é perfeccionista, que acredita que tudo é perfeito, correto. E ele também convida a Deus para um almoço, para um jantar. E Jesus vai. Mas Jesus chega, mas não fica muito à vontade, porque está faltando aqueles que são os privilegiados dele, que são os cegos, os pobres, os coxos, os aleijados, os feridos. É porque, na verdade, quem são esses? Quem são os cegos, os coxos, os aleijados? Quem são? Somos nós. Somos nós mesmos. Somos nós quebrados, feridos, em situação de fracasso. Quantas feridas dentro de nós? Quantas vezes cego diante de tantas situações? Coxos. Não damos conta de andar. Vivemos da aparência, da imagem, mas a imagem real daquilo que somos, o ser verdadeiro que somos, está maquiado. Então é preciso que quando convidados à mesa, quando a gente convidar Jesus para um banquete, a gente permita que o fariseu saia e mostre para ele o cego, o pobre, o nu, o coxo, o aleijado, e falo: esse sou eu, ferido, Senhor, em tantas situações da minha vida, machucado, é assim, sem forças para andar, paralisado em tantas situações da nossa vida, sou eu. Por quê? Porque Deus só pode transformar aquilo que a gente apresenta. Deus não pode tratar uma imagem, Deus não cura uma imagem que a gente apresenta, Deus cura a nossa miséria, porque Ele foi o único homem que passou pelo mundo que não teve pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para nos dar o direito de voltar para casa. A gente porque não tem dimensão do que Ele fez por nós. Ele se fez pecado por nós. Então é preciso que eu mostre para Ele a minha miséria, para que Ele se compadeça de mim e transforme a minha miséria. Eu preciso convidar tudo que está em mim estragado. Eu não preciso ter vergonha, porque é pela fresta das nossas feridas que Ele entra, muitas vezes. Às vezes Deus só consegue entrar na nossa vida pelo fracasso. Às vezes Deus só consegue entrar quando eu estou realmente destruído, porque fora disso eu não deixo espaço para Ele, porque eu tenho que pegar meu ego, dar uma furadinha nele para ver se ele murcha, para que Deus possa entrar, porque senão Ele não entra. É preciso deixar Deus visitar aquilo que em mim não está bom, para que a gente possa fazer é como integrar em nós as nossas feridas, o nosso lado feio, que a gente não quer mostrar. É igual quando chega a visita, você joga tudo dentro do guarda-roupa, fecha a porta, segura com o pé, porque vai que a porta abre. Você recebe a visita na sala, não leva na cozinha de jeito nenhum, que o pano de prato hoje está rasgado, está manchado. O empregado não trocou, quero matar ela, que ela não trocou o pano, e eu não levo a visita lá de jeito nenhum. Deus não é a visita da sala, Ele está aí na cozinha, no meio das panelas, como diz Teresa, como diz Teresa de Ávila. Deus anda no meio das panelas, das caçarolas. É lá que Ele está. Deus precisa pegar aquilo que em nós está realmente precisando de ajuda. Porque somente quando eu consigo entender a minha miséria, é que eu consigo entender a miséria do outro e ter compaixão com o outro. Entender a dor do outro. Porque se a gente não se esvaziar, se a gente não for no fundo de nós mesmos, eu não consigo estar junto do outro na horizontal. Porque muitas vezes a única coisa que eu tenho para oferecer para o outro é minha mão, é minha presença. Eu não tenho nada além para dar. Quantas vezes
Lá no hospital, a única coisa que eu tenho para dar para uma criança é minha presença. Quantas vezes eu tenho só a mão para dar? Às vezes eu tenho condição de dar um churros, um pé de moleque, mas não mais do que isso. Quando eu não posso devolver a visão, que é o tempo que esperou para tratar um tumor cerebral comprimiu tanto que ele está cego. E ele me disse, eu estou doido para operar, tia Filó, porque eu vou voltar a enxergar. Falei com Jesus, só dá jeito nisso. O Senhor que fez um tanto de cego voltar à vista. Tem misericórdia dessa criança de 10 anos, que me reconhece pelo som da minha voz e fala, tia Filó, você já está aqui? O que eu tenho para dar para ele? Então, quando você entende a dor, quando você entende a sua miséria, é que a gente é capaz de entender e se compadecer. É junto, porque eu também sou miserável, meu filho. Eu também não tenho além para poder te oferecer. Não acima, igual ao outro. Mas entender que juntos nós temos um Pai, a quem nós podemos depositar a nossa confiança. Então eu preciso entender, né, essa outra chave que a gente é convidado a pensar hoje, né? E sempre que o fariseu crescer, fala com ele, não, eu preciso buscar hoje o cego. Hoje eu vou trazer aquele pobre miserável, que não sabe nem quem é. Aquele que está com tanta dor que tenta esconder. Aquele que não quer assumir que sofre, mas que tem um Deus que sabe de cada lágrima. É espetacular o convite que Deus nos faz. Então, porque esse banquete Ele quer participar. Porque Deus vai conviver e naquele momento Ele vai dividir isso com a nossa verdade. Com aquele ser humano que de verdade nós somos. Porque o dia que a gente aprender que quando a gente reúne para comer, a gente se alimenta da presença uns dos outros mais do que com a comida que a gente come. Por isso que comer à mesa é tão importante. Com as pessoas é tão importante. Porque a presença do outro é importante. Então a gente precisa convidar sempre Jesus, fala, vem cá transitar. Eu não quero conviver com o Senhor na superfície, eu quero que o Senhor entre na minha miséria e veja tudo que precisa ser curado. Nem sempre Ele vai precisar entrar pelas feridas, mas Ele pode ser convidado pela nossa verdade. Que a gente não tenha medo de se desnudar diante dEle e falar, sou eu, que estou paralisada pela dor, que não ando. Sou eu que não caminho porque tenho medo. Sou eu que não consigo entender a minha finitude. Sou eu que ainda não consigo amar, Senhor, porque eu sou egoísta. Sou eu esse. Que a gente não tenha vergonha de dizer, eu sou miserável mesmo. Como diz Paulo, vive dentro de mim um homem velho, que ainda não está convertido direito e por isso ele quer se achar sempre que ele é melhor. Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque habita em mim o pecado. Então por isso que tudo isso que Jesus nos convida é uma luta, porque é uma luta conosco. De entender que não somos nada. Mas não tem, é tão lindo, porque Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que a onipotência dele não pode. E isso que faz o coração de Deus até tremer de emoção. É quando Ele encontra um de nós. Porque esse mal é meu e de todos nós. Nós somos assim, vaidosos. Adoramos a vanglória, adoramos ser admirados, queridos. É uma luta. Lutar contra não é fácil. Mas quando Deus encontra um coração que reconhece a sua pequenez e confessa o seu pecado, esse coração treme o coração de Deus. Porque Ele sabe que a gente está lutando para vencer a nós mesmos. Então Ele nos concede a graça. Porque tudo em nós é graça, não é? A gente não faz nada porque a gente é bacana. A gente só faz as coisas porque é a graça de Deus em nós. Então a gente precisa ser perseverante na oração, perseverante nos sacramentos, na leitura da palavra e na crítica conosco. Porque você faz alguma coisa, você fala que lá vai a soberba. O Espírito Santo vai contando, olha lá que eu estou falando. Falou eu, falou, não, peraí, não foi eu, nós. A gente vai se corrigindo. O Espírito Santo vai nos dando a graça de estar sempre atento conosco, não com o outro. Quem tem que ser corrigido somos nós, porque eu vou me apresentar diante dele. Né? Então, somos nós, esse é um convite de uma batalha de uma vida.
para que a gente também busque a nossa pérola preciosa. Eu queria sugerir a vocês hoje ler o Salmo 130. Vocês vão entender a hora que vocês abrirem ele. Reza o Salmo 130. E vamos pedir a Nossa Senhora, que é o nosso modelo de humildade, né? Que ela peça a Deus para nós o mesmo dom de humildade que ela teve, para que a gente conheça a nossa pequenez. Mas é porque isso é a nossa pequenez, que é Deus que faz tudo em nós, entender tudo isso, não é? Isso não quer dizer que a gente deixa de ser amado por Deus, nem desejado. Ao contrário. Quem se humilha será exaltado. Né? A nossa recompensa é outra, o que nós buscamos é outra coisa. O que nós queremos de verdade é construir, não uma imagem, mas aquilo que viemos ser. A nossa essência é o nosso nada, mas que Deus soprou e faça e pode fazer de nós uma obra de arte. Se a nossa soberba permitir. Porque a gente ainda quer dar sugestão para ele. Eu acho que eu devia fazer assim. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então que ele nos dê a sensibilidade para ver o outro, o nosso irmão, ver a dor do outro. Que a gente está tão ensoberbado que a gente não vê o outro. A gente reúne e só fala da gente. Não vê a dor, não vê o sofrimento, que muitas vezes está oculto. Mas que a gente tenha a sensibilidade de perceber o som da voz de um amigo, né? A forma de assentar, a forma de andar, para que você possa dizer o que foi, o que aconteceu, aonde eu posso estar com você, como é que eu posso estar junto agora. Não para ser mais, mas para ser igual. Eu falo, também já passei por isso. Mas ajudar o outro a recuperar a dignidade de, apesar de pequenos, filhos de Deus. Mas o nosso modelo nós temos Jesus e Nossa Senhora. E entender que humildade é a capacidade que Ele vai nos dar de servi-lo no irmão. Com simplicidade, com amor gratuito, com amor, assim, imitando tudo o que Ele nos deixou. Então, tudo na nossa vida, esse segmento de Jesus, é sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, fazer como Jesus fez. Que Ele, na infinita misericórdia, nos conceda as graças espirituais que são necessárias para o nosso caminhar. Que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós. Que assim seja. Amém.